Eu sei que é o sonho de muita gente fazer medicina, passar no vestibular e virar médico. Mas eu sei que, assim, muita gente entra com uma percepção e acaba se decepcionando com algumas coisas. Não tô dizendo que você vai se decepcionar com fazer medicina, mas tem algumas decepções que a gente vai tendo ao longo do curso que a gente não sabe. E a gente vai entender quais são. Roda o VT. Ah, Bruno, mas você se decepciona em fazer... Claro que não, gente. Eu adorei a faculdade de medicina, adorei. Amo a minha profissão, não me vejo fazendo outra coisa. Tá que ela tá meio blogueira hoje em dia? Tá que... Você não tá tão assim, doutora. Tu tá mais blogueira do que... Não é o caso. Mas negócio que medicina não é só sobre fazer plantão. Medicina, ser médico é muito mais sobre dar plantão, é sobre cuidar, é sobre promover saúde, é sobre contribuir informações úteis e científicas para a sociedade e tentar ensinar, né? Passar informação útil, passar informação sobre saúde. Tem muita gente que passa informação de saúde, passa. Informação burra, passa. Mas a minha aqui não é burra. A minha não é burra. A minha é inteligentíssima. Inteligentíssima. Verdades difíceis de engolir sobre a medicina. A primeira delas é que médicos e estudantes de medicina não são mais inteligentes que as outras pessoas e não quer dizer que eles são necessariamente pessoas inteligentes por terem feito medicina. Medicina é um curso muito difícil de entrar por conta da concorrência. Mas no decorrer do curso, ele não é um curso extremamente difícil de aprendizado, de adquirir. Gente, ela começou já com uma pedrada, né? É muito isso. Já é a primeira coisa que você descobre quando entra na faculdade. Entrar na medicina não é sinônimo de você entrar numa sala de faculdade onde só tem gente inteligente, tá? Não é sinônimo. É sinônimo de pessoas que passaram no vestibular. Passar no vestibular te confere o título de inteligente? Não, tá? Ele te confere o título de você passou no vestibular. Porque assim, você vai ver que na sua sala vai ter muita gente que você vai pensar assim, como é que você passou? Como que essa pessoa... Como? Sabe? É aquele aluno que eu falo como, tá? Como? Na minha sala tinha essa pessoa como. Mais de uma. Mas é isso. E você vai ver que é difícil entrar. Não sei hoje em dia, até que hoje em dia é difícil entrar nas públicas, né? Mas a particular, hoje já tem muita particular que tá muito fácil de entrar. Pelo menos na minha época, meu vestibular era 20 por vaga. Hoje em dia, a faculdade que eu fiz, ela deve estar tipo 2, 1 por vaga, né? Então, assim, não é sinônimo. Isso é foda porque isso vai, quanto menos... Isso é muito foda, sabe por quê? Quanto menos candidato por vaga, menos filtro a gente tem pra entrar na faculdade. Aí, hoje em dia, gente, o tanto de gente que tá tendo em faculdade de medicina que é aquele aluno como... Sabe? É o aluno como? Hoje em dia é tipo assim, muita gente, tá? Muita gente. Eu lembro que na minha época, na minha sala, ninguém tomava pau. Ninguém tomava... Ninguém caía de período. Ninguém. Entravam-se 100, formavam 100, né? Mas eu lembro que quando eu tava, tipo assim, quase pra formar, tinham turmas que acabaram de entrar na faculdade que, tipo assim, 60, 70 alunos tomaram dependência na matéria. Tipo, mais de 70 pessoas, 60 pessoas tomaram pau na matéria. Então, assim, você pensa, caramba, né? Caramba. O que vai ser dos futuros estudantes? Não vamos generalizar, né? Não vamos. Extremamente complexos. É um curso que depende de muita dedicação. Ele é tenso, ele é intenso dentro... Isso é verdade. A faculdade de medicina não é difícil, ela é densa, tá? Ela é densa. Você vai ter que guardar muita coisa na cabeça. Então, assim, não é que você tem que decorar tudo, mas você tem que decorar tudo. Faz sentido? Não faz o menor sentido, mas você estar aqui faz sentido? Às vezes, você nem faz medicina, você nem quer medicina, mas você tá aqui pelo entretenimento, né? Aí eu te pergunto, por que você tá fazendo aqui? Aí você chegou até aqui, inscreve no canal, né? Já que você chegou até aqui, se inscreve no canal, deixa a curtida, né? Porque assim, realmente... Mas é densa a matéria, é muita coisa, e muita coisa que você vai estudando a partir dos anos, você vai ter que precisar das matérias que você usou antes, né? Porque é um processo a medicina. As coisas que vão te ensinando no primeiro e segundo período, você vai continuar usando no final da faculdade, entendeu? Claro, né? É meio óbvio isso, não? Não é óbvio isso? Não, acho que não é. É óbvio, não é óbvio. Tá, que você nunca mais vai usar ciclo de Krebs, tá? Ciclo de Krebs, você não precisa de levar aquilo ali, estuda pra prova. Estuda pra prova, depois aquilo ali, esquece tudo, tá? E ele é um curso longo e com cargas horárias grandes. Ele depende de muita dedicação. Ele não é um curso de difícil aprendizado. E a outra questão, que é uma verdade difícil de engolir sobre médicos, é que abrir mais faculdades de medicina não está acontecendo resolver o problema de locais com poucos médicos no Brasil. Porque essa não é a solução do problema. Então, Eu amo que ela foi de faculdade pra médico. Eu amo.
Faculdade de medicina porque é extremamente rentável, é um rolê que dá muito dinheiro. Mas a questão de resolver os locais com poucos médicos ou com muita rotatividade de médicos no Brasil, a maior parte das vezes acontece por conta das condições de trabalho desse médico. Porque quando a gente aceita o local de trabalho, a gente é responsável por estar trabalhando naquele local. E a gente é sim responsabilizado por aceitar trabalhar naquelas condições. Então se eu estou trabalhando... Ah, Thaisa me segue! Que fofa! Um beijo, Tatá! Um beijo! que não tem as condições mínimas para receber o porte de paciente que recebe, se por acaso acontece alguma coisa, a gente acaba perdendo o paciente, seria algo evitável tendo os recursos corretos, a responsabilidade não é puramente do hospital, da unidade, da prefeitura, ou seja, de quem for, é também do médico. O próprio Conselho de Medicina garante que o médico é sim responsável por trabalhar no local que ele trabalha e pelas... Eu amo, que é tipo assim, tá com o médico num ambiente completamente insalubre, sem a menor infraestrutura pra ele poder trabalhar, né? Mas fica tranquilo, a gente se responsabiliza. Não, meu bem, não se responsabiliza não. O local de trabalho não se responsabiliza. Porque aí o médico que toma processo, que leva as responsabilidades do atendimento do hospital inteiro, da falta do sistema falho que é de contratar 2 médicos pra atender 300 pacientes, entendeu? Ah, mas aí, o problema é do sistema. Mas quem toma o processo não é o sistema, é o médico. Mas que ele concordou trabalhar. Então isso é também responsabilidade médica. É só formar mais médico de qualquer jeito e achar que isso vai resolver o problema. Não vai e não está resolvendo, né? A questão é realmente resolver a estrutura e reorganizar a rede de saúde. E o Uau ali, o cachorro ali, coitado, meu Deus, o cachorro atacando ela, a Thaisa, corre! Principalmente pro interior. Eu amo que ela começou a falar, gente, mas o assunto aqui é de faculdade, tá? O assunto hoje é faculdade, tá? Seu sonho da faculdade de medicina pode virar um pesadelo. Ah, eu adoro o Henrique, gente. Ele é um fofo. Vamos ver o vídeo do Henrique. O Henrique já tá aqui no canal várias vezes. E que eu sou médico pediatra e sou residente em endocrinologia pediátrica. Corajoso. Hoje eu vou falar das minhas frustrações na faculdade de medicina, já que vídeo falando da faculdade tem dado certo aqui no TikTok. Aí, pra deixar claro, eu amo minha profissão, mas tô aqui pra falar. Mas a gente pode amar a profissão e se frustrar em alguns pontos da nossa profissão, né? Não quer dizer que a gente se frustre em alguma coisa, é que a gente não gosta da coisa. Quer dizer que tem pontos que entristecem a gente, que não foram, que não bateram as nossas expectativas, concorda? Tá tudo bem não amar tudo e ficar fingindo que tá tudo maravilhoso quando... É, exatamente. Por exemplo, eu entrei na faculdade achando que eu ia querer cirurgia. Gente, eu dizia que era cirurgia, porque minha mãe botou a coisa na minha cabeça de cirurgia plástica, que ela queria um cirurgião plástico, mas aí não deu, gente. Na hora que eu vi uma cirurgia ter que ficar 7 horas em pé, com o foco batendo na minha cabeça, não tem condições aquilo, gente. Tudo que você espirrou, você infectou e contaminou. Você piscou, contaminou alguma coisa, entendeu? Eu tenho vontade de espirrar no meio do bloco, no meio da cirurgia. Aí contamina o campo cirúrgico, contamina o campo, contamina o bisturi, eu contamino tudo. Eu sou uma pessoa contagiosa. Eu contagio o ambiente. Eu contagio. Pra mim, o primeiro semestre foi um gigantesco balde de água fria. E é a época que eu mais pensei em desistir. Muita gente desiste do primeiro período, gente. Porque o primeiro período é insuportável. Como a gente começa passando pelo ciclo básico, várias matérias são um combo difícil e chata. Fisiologia e bioquímica eu tô olhando pra vocês. Apesar de fazer endócrino agora e achar legal. É porque é isso, né, gente? Quando a gente entra em medicina, a gente acha que vai fazer um Dr. House. A gente vai virar o quê? A Grey's Anátoma. A gente vai virar a Greysa, né? A gente acha que vai entrar numa série, né? E aí a gente acha que vai ver tudo de medicina. Só que não. Primeiro período, você tem que até pensar, nos Estados Unidos, gente, tem uma faculdade pré-medicina para você fazer medicina. Onde você aprende os básicos da saúde. Que você vai aprender bioquímica, você vai aprender fisiologia, você vai aprender histologia, você vai aprender biologia molecular. Você vai ver que a medicina do primeiro período não é medicina, é mais uma biologia avançada, entendeu? Você vai se adentrar cada vez mais uma biologia que você nunca viu antes. Para depois você começar, depois do ciclo básico, porque a faculdade de medicina ela é dividida, né, em ciclo básico, ali o ciclo clínico e o internato, o ciclo básico ele vai te ensinar a receber o rojão que é a medicina, entendeu? Só que até você entender que pra você chegar lá, você tem que passar por isso, é uma frustração. Porque além da matéria ser densa, é aula o tempo inteiro de matéria que você nunca viu na vida, que é uma coisa muito absurda e não tem nada a ver com medicina. Tem tudo a ver com medicina. Você não teria na faculdade. Mas é porque não é
é medicina, não é... Qual é o tratamento? Passar de dipirona? Passar um antibiótico? Não é isso. Por isso que eu tô falando, não tem nada a ver com isso, não tem nada a ver com medicina. Mas é medicina, porque é o primórdio, né? É o primórdio. A gente muda, né? Outra coisa que foi decepcionante foi a qualidade dos materiais humanos, leia-se cadáveres, das aulas de anatomia. A universidade pública tem dessas, né? Tinha uma corpo lá, sei lá, fazendo 60 anos e você fica lá espremendo o olho para tentar encontrar um vaso sanguíneo que virou um fiapinho com o tempo. Gente, muito, muito pesado isso que você falou, mas é verdade. As peças, né, anatômicas, tem as faculdades que usam a mesma peça anatômica durante mais de 30 anos, 20 anos. Eu sei que no UFMG tem um que tem até um nome, eu acho que é o Hulk, um negócio assim, eu acho que alguém já me contou isso. Mas na minha faculdade não, minha faculdade eles tinham peças anatômicas muito bonitas, muito boas de ver as coisas. Mas é foda. Que a anatomia do primeiro período também é muito chata, gente. É muito chata. A anatomia do primeiro período é músculo, inserção de músculo, é osso. Gente, um osso, um fêmur. Não, peraí, vem cá. Um fêmur, assim, pra vocês terem uma noção. A gente aprende na escola que é o quê? Isso é um fêmur. Mas na anatomia, isso não é um fêmur, tá? Tá, isso é um fêmur. Mas cada coisa tem um nome. Aqui tem um nome, isso 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 aqui tem outro nome, isso tem outro nome. Tudo tem nome. Tudo. Aí um fêmur, você tem 30 coisas pra decorar. E se você não for pensar em que músculo que insere e tem origem aonde. Essa prova pra mim, gente, eu chorava pra estudar a prova de músculo, de inserção em músculo no osso. Pesadelos. Você que aprendeu a raciocinar no ensino médio vai ter que aprender ou reaprender a decorar. Muita coisa é decoreba pura. Mas muita coisa mesmo, assim. Muita gente de faculdade de medicina decoreba, muita coisa decoreba. Ciclo básico chama-se decoreba. Mais de metade do ciclo básico é um desespero para decorar nome de estrutura, nome de célula, de gene, um caos. Aula de estatística. O que falar da aula de estatística? Claro que entende com o tempo a importância daquele conteúdo, mas no terceiro semestre de medicina, ficar fazendo conta complexa te faz pensar, meu Deus, como foi que eu vim parar aqui? Usar jaleco na aula de histologia era um gigantesco pra quê? Porque a gente colocava o jaleco pra olhar a lâmina no microscópio e pintar um caderno didático com lápis de cor. É aquilo, né, Bi? Você cresce querendo virar médico, usar jaleco, aí eles te mandam usar jaleco pra aula de histologia, você reclama de usar o jaleco na aula de histologia. Mas você tem que pensar que as meninas que estão lá, as Med Girls, as Mediciners, elas estão loucas pra usar o jaleco pra tirar foto pra postar no Instagram. Tem que usar jaleco! E estudar passa a ser muito mais difícil do que você pensa. Os livros textos são escritos uma linguagem nada didática e nada amigável. Vocabulário científico que te deixa tonto. Você vai ficar um tempão tentando entender o que tá querendo dizer. Mas tem que viver. Só quem sofreu com Guyton sabe o que é isso. Nossa, gente, palavras que eu não escuto há séculos. Guyton. Guyton é o livro de fisiologia. Toda a fisiologia de toda a faculdade de medicina, tudo, estudou pelo Guyton. Gente, aquele livro é zero didático. Zero didático. Ele é muito bom, ele ensina muita coisa. Mas, meu Deus, você tem que pensar que a gente tá ali com 18, 19 anos. 19 anos, gente, é uma criança. 19 anos é uma criança. Ler aquele livro é mais fácil entender a Barça do que aquele livro. Se bem que a Barça é super didática. Tanto que ela é a Barça, né? Ela é a Barça por um motivo. Tem gente que nem sabe o que é Barça e tá vendo esse vídeo, né? Se bem que não, se bem que vocês estão bem da minha idade, né? Eu tô com 29, vocês estão bem da minha idade. Primeiros contatos com o paciente também não são exatamente agradáveis, porque como você não tem experiência, o ato de simplesmente conversar com um desconhecido pode ser bem envergonhante. Não, eu acho que o primeiro contato com o paciente no primeiro período, porque pelo menos eu tive contato com o paciente no primeiro período, porque na minha faculdade tinha essa aula que chamava Iniciação à Prática Médica, que você começava a entender como é que era um hospital, aí você começava a atender triagem, você começava a entender como é que era os primeiros atendimentos, a fazer um acesso. Então, Iniciação à Prática Médica, a gente fazia triagem junto com a enfermagem. Gente,
Era difícil, porque você, com uma cara de 19 anos, não tinha nem pelo direito na cara, sabe? Pra não falar em outro lugar. Mas você não tem nem barba. Uma criança. Eu tinha 30 quilos a menos, gente. Eu parecia uma vara de cutucar estrela. A pessoa olha pra você e vê que você não tem um mínimo de autoridade ali, entendeu? A paciência que a pessoa tinha com você, tipo assim, cara, o que eu tô fazendo com uma criança me atendendo, entendeu? Aí tinha isso, esse sentimento do tipo, o que eu tô fazendo aqui? Tem que botar uma criança aqui pra atender agora? Não espera um pouquinho? Agora eu entendi porque é bom um ciclo básico. É bom que a gente dá uma envelhecida. Aí é tanta matéria em cima da gente que dá uma embranquecida no cabelo, abre uma entrada, entendeu? Cai um cabelo, dá um eflúvio. Aí você já chega um pouco mais acabado lá na frente da faculdade, começa a atender paciente, aí dá uma cara maior de autoridade, sabe? Ah, cara de médico, cara tá acabadinho. Agora eu entendi, entendeu? Então tem todo um processo pra você começar a atender, sabe? Sei lá, nervosismo toma conta, você vai tremer, vai ser bem caótico. Mas todo mundo passa por isso também. E aí, acabando o ciclo básico, você chega nele, o ciclo clínico. E se você romantizou que a vida ia ficar perfeita a partir de agora... Errou. Errou feio, errou feio. Errou rude. Errou rude. Errou rude. Sim, mas é igualmente desesperador. Nossa, aí ciclo clínico, gente, é muita matéria, muita matéria, muita matéria. As provas são infinitas. Vezes que eu chorei durante o curso de medicina e a cada slide vai ficando pior. Primeiro, na minha primeira prova de anatomia, daquelas que tem uma peça em cima da mesa com um alfinete e você tem que escrever o nome da estrutura em até 1 minuto. Eu tenho certeza que eles escolheram as peças mais antigas da faculdade que você... Gente, essa cena aqui é uma cena tão clássica, tá? Essa cena aqui é muito clássica. Na minha faculdade tinha prova, né? A gente dividia em 2 provas do semestre. E você tinha que fazer uma média acima de 6. E aí a prova de anatomia, ela é dividida em teórica e prática. A prática era exatamente isso aqui. Eram mais macas, né? E aí você tinha 60 segundos para você identificar o que estava no alfinete e escrever o que era. Só que o que aconteceu? A gente era dividido em 3 grupos. Um grupo ia primeiro, né? Era assim, tinha uma sala desse lado aqui, atrás dessa parede, e as pessoas ficavam do lado de fora dessa sala. E aí primeiro entrava o primeiro grupo. O primeiro grupo fazia essa prova. Acabou a prova, onde todo mundo passou em cada sessão, era assim, troca. Dava 1 minuto, troca, 1 minuto, troca. Aí terminou esse grupo 1, o grupo 1 ficava aqui dentro, preso, pra não passar cola pro grupo 2, porque aí o grupo 2 entrava aqui e fazia a mesma prova do grupo 1. Então, só depois do grupo 2 fazer a prova toda, que o grupo 1 era liberado junto com o grupo 2, porque o grupo 3 fazia uma prova separada. O grupo 3 era uma prova diferente do 1 e 2, pra ninguém colar de ninguém. Só que o que aconteceu com a esperteza da anta da menina da minha sala? Ah, mas você tá chamando a garota de anta? Mas ela é uma anta. Eu não tô falando o nome dela? Aí o que acontece? Escreveram na porra da maca o nome de cada peça pra cola, pro grupo pro grupo 2, tá? Então, uma pessoa do grupo 1, chantageada pela anta, escreveu a resposta em cada maca de cada coisa. Só que aí, houve-se um estranhamento do professor. O professor tava pensando que alguma coisa estava acontecendo, alguma coisa errada. E aí, o que ele fez? Ele trocou todas as peças de cada mesa que tava nas macas. Trocou-se a prova. Só que ele não viu os escritos na maca. Aí, a anta, ela fez a prova e escreveu. Ela não chegou a ver qual que era a peça que tava na frente dela. Tipo assim, o primeiro grupo tava um pé, né? Aí um pé, um alfinete. A resposta, pé. Aí o grupo 2, o professor pegou e trocou a prova. Aí tinha uma cabeça na frente dela. Além dela ver a cabeça na frente dela e pensar, porra, é uma cabeça, ela leu a resposta na maca escrito pé e botou pé, entendeu? E fez isso com todas as respostas. Ela copiou toda a resposta da prova antiga na nova. Ela não teve a capacidade de ver que as peças estavam trocadas. O que aconteceu? O professor soube que estava alguém passando informações pro grupo de trás e fez uma prova. Ai, me dá até calor quando eu lembro dessa prova. E aí o grupo da frente, o próximo grupo, se fudeu horrores por causa dela. Porque aí ele falou assim, como não dá pra saber quem colou, ele pegou e dificultou a prova inteira pro próximo grupo. A média da nota é ótima. A nota média da turma foi tipo 1,5, 2 em 10. Porque ninguém sabia responder nada, porque o cara falou assim, agora eu vou comer esses meninos no almoço com essa prova.
certeza não conseguia diferenciar nenhum músculo do outro. E voltando pra casa, conferi o gabarito errado e no gabarito errado eu tinha tirado 50. No gabarito verdadeiro eu tinha tirado 60, lembrando que eu tinha virado várias noites estudando para essa prova e foi aí que eu descobri que 6 é 10 na faculdade. 6 é 10, 6 é 10, cara, 6 é 10, total, e 10 é 20, 6 é 10, tá? Tive que estudar imunologia básica pelo Nossa! Nossa, gente, imunologia na minha prova, eu não sei o que foi, mas o nosso professor, ele tava com raiva da gente, ele fez uma prova pra acabar com todo mundo, tá? Com todo mundo. Até os próprios diretores da faculdade viram que ele estava pegando pesado nas provas, né? Porque todo mundo reclamava que a prova dele não tinha sentido, não fazia sentido. Ele dava A e B na aula, a prova caía quanto que é C mais J, entendeu? Subtraído C cedilha, né? A aula dele era A e B. Nesse momento eu entendi que básica realmente é uma palavra subjetiva, porque a aluna que não entendia nada... ali eu não entendia nada, então pra mim aquilo era grego em avançado. Na minha primeira aula de eletrocardiograma, o médico achou que seria legal falar de derivações e física, só... Gente, eletro é a coisa mais difícil do universo. Se me dá um eletro, gente, eu começo a infartar. Você que é um médico plantonista, calma, gente. Ah, mas tem que saber... Eletro, você é médico. Mas a gente que é médico e tá de plantão lá, a maioria não sabe pegar eletro. Mas sabe identificar infarto, sabe identificar algo grave, sabe identificar ali uma fibrilação atrial, ventricular, um infarto com supra, sem supra. Isso a gente sabe. Agora, tem coisas no eletro que vocês não têm base que ele consegue enxergar. Que, gente, é uma coisa de louco. Coisa de louco. Entendi nem um terço do que ele falou porque eu sou péssima em física. Fiquei chorando por 3 horas seguidas, me perguntando se eu deveria mesmo fazer medicina, até porque eu não estava entendendo esse traçado aqui. Quando eu estava numa semana de prova super estressante, tinha um ambulatório às 6 da tarde, cheguei lá pontualmente. O médico chegou às 7h30, me mandou atender os pacientes dele e eu fiquei lá até 10 da noite, sendo que no meu horário era só até às 8. Ele folgou pra cima de mim pra eu atender os pacientes dele e ainda por cima eu perdi todo o meu tempo de estudo. Cheguei em casa e chorei, com certeza. Gostaram? Eu adorei, Juliana, eu adorei. E você não tá com frizz. Seu cabelo não tá com frizz. Então não tá certo isso aí. Tinha que tá com frizz. E falando em frizz, eu queria convidar todos vocês, não sei se você é de São Paulo, se não é de São Paulo, mas eu habito em São Paulo atualmente. Eu vou convidar vocês pra minha peça. Pra você que é de São Paulo ou perto daqui, eu queria dizer pra vocês que eu tô lançando uma peça no Teatro Gazeta no dia 3 de julho. Vai ser lindo. A peça se chama-se A peça se chama Eu Também Sou Médico, por Bruno Baroni e Thaisa Damos, que é a minha sócia e a minha amiga, que ela tá junto comigo na peça, contracenando comigo em várias cenas. Sou eu de plantão junto com a enfermeira Sandra, que é a minha personagem que eu faço nas minhas redes sociais. Se você não me segue nas redes sociais do Instagram e do TikTok, me sigam, tá? Bruno Baroni _A. E é uma peça de comédia incrível, que a gente tá de plantão e eu interajo com vários personagens que a Thaisa faz comigo. A gente vai ter doutora Cibele, residente Ritinha, a gente vai ter a nossa técnica Sabrina. Tem um leque de personagens de comédia no Teatro Gazeta. Na quinta-feira, às 9 horas da noite. Vai estar aqui na bio, gente, na bio aqui do vídeo, o link pro Simpla, pra vocês poderem comprar ingresso. Vou te contar que as primeiras fileiras já acabaram, tá? Então, assim, corre pra comprar agora. Eu sei que é daqui 2 meses ainda, mas corre pra você conseguir uma cadeira boa e pertinho de mim pra sentir o meu bafo, tá? Que melhor do que reagir, do que eu mesmo, que eu faço esse tipo de conteúdo. Você não sabe, eu faço conteúdo há mais de 4 anos na internet. E eu também tenho esses tipos de vídeos. Diga uma verdade sobre a faculdade de medicina e sobre médicos e saia correndo. Você nunca vai mais escutar a palavra ciclo de Krebs depois que se formar. Alunos mais velhos da faculdade... Eu amo a corridinha, gente. Eu amo a corridinha porque eu finjo que eu dou uma corrida, mas ele não consegue nem sair do lugar. Sente. Se formar. Alunos mais velhos da faculdade de medicina que já têm graduação sofrem preconceitos de alunos adolescentes de 18 anos. Gente, isso é muito verdade. Na faculdade de medicina não tem só alunos novos, tá? Tem muita gente que da minha época, a gente chamava eles de alunos do reingresso.
Reingresso é porque você já fez alguma outra faculdade e está entrando para fazer a faculdade de medicina. Então eram alunos que não faziam prova de vestibular. Era uma outra prova. A prova caía matérias mais avançadas, né? Não caía geografia, história. E são alunos mais velhos, porque são alunos que já se formaram em alguma graduação. Então são farmacêuticos, são fisioterapeutas, enfermeiros. Era muito preconceito em cima dele, gente. Muito preconceito. Tanto, e o pior, sabe qual que é o problema? Que o maior problema, eles já sofrem preconceitos por já serem mais velhos, né? Então um monte de aluno, criança, julgando os alunos mais velhos. E eles ainda entram numa época diferente do que os outros alunos, né? Eles entram 1 semana ou 2 semanas depois. E, gente, quando você entra em datas diferentes que os alunos, você perde muita sintonia com a sala. Né? Você perde aquele vínculo inicial da turma. É difícil você se enturmar com a sala quando você não chega desde o início. Era forte, era pesado. Tanto que eles andavam só entre eles, porque os alunos mesmo não davam brecha pra eles entrarem, né? Que é chato isso acontecer. É chato. Mas teve muita gente no reingresso que virou muito amigo de todo mundo, graças a Deus. Nossa, mas tinha um que nem o povo do reingresso aguentava ele. Sabe aquela pessoa que levantava a mão pra responder uma pergunta retórica do professor, só pra mostrar que sabe? Pra quê, né? Gente, pra quê? O professor que tá lá na frente, ele não gosta de puxa-saco. Aqui não é escola. Aqui é faculdade. O aluno de medicina, quando fica doente, ele veste um jaleco, finge que vai acompanhar o médico no pronto-socorro só pra furar a fila e ser atendido mais rápido. Ah, gente, quem nunca? O que isso quer dizer, gente? Na faculdade de medicina, pelo menos nas faculdades onde tem hospital e escola, que não são todas, na nossa tinha. A faculdade inteira, o hospital inteiro é de professores que estão trabalhando lá. Então, quando tinha pronto atendimento, os alunos iam à noite, que não tem muito fluxo, né, não tem muito paciente para atender, botam um jaleco, finge que vai acompanhar o médico e é atendido. Aí você chega lá, o médico que tá atendendo no pronto atendimento fala assim: ah, você veio de internato? Você tá no internato? Não, eu tô péssimo. Eu tô tendo diarreia, tá saindo bosta pelo ouvido e eu preciso de uma receita. Aí ele te dava rapidinho ali e você ia embora. Porque nessa época até você já sabe o que você tem que tomar, né? Aí você só vai lá pra pedir um carimbo. Começou a faculdade de medicina namorando, você com certeza vai terminar esse relacionamento porque ninguém aguenta os horários de um aluno de medicina. Gente, muito isso, né? Muita gente que entra na medicina namorando termina separado, termina solteiro, sabia? Porque não tem como, gente. O pessoal brinca muito falando que médico só namora com médico. Médico só se relaciona com médico. Médico só anda com médico. Não anda com mais ninguém, o povo é muito nariz em pé. Mas é que é o foda, é que ninguém aguenta o nosso horário. Ninguém suporta. Tipo assim, você quer sair pra um jantar, você quer ir no cinema? Tô de plantão. Tô de aviso. Tô numa cirurgia, entendeu? Tô num psiquiatra tomando um remédio porque eu dei burnout. Então, gente, só pra entender o horário de um médico com outro médico. Ou outro profissional da saúde, né? Que também consegue entender bem. Mas o horário, gente, é muito pesado. Ainda mais estudante de medicina. Geralmente as pessoas... Ainda mais eu que morava em cidade pequena. Eu formei em medicina na cidade de Valença, no Rio de Janeiro. Cidade pequena. A maioria das pessoas não moram em Valença. Não eram da cidade. Na faculdade, na minha sala, tinham 120 alunos. 3 alunos eram da cidade. 2 alunos eram da cidade. 2. Então a maioria das pessoas vinham de fora pra morar na cidade. E aí, quem namorava, deixava seus namorados longe. Gente, você namorar à distância, fazendo faculdade de medicina, não funciona! Não funciona! Repitam comigo. Namorar faculdade de medicina à distância não funciona. Aí quando você começar a se apaixonar por alguém e falar pra você que faz medicina e não faz na cidade que você mora, você foge. Fuja, tá? Fuja. Porque não vai dar certo. Não vai dar certo. Ele vai ter prova o tempo inteiro, ele vai ter aula o tempo inteiro. É aula de 8 às 9 da noite, 8 da manhã às 9 da noite. Ele vai ter plantão noturno, plantão diurno. Ele vai ter ciricutico, porque ele vai surtar de tanta aula, entendeu? Aí ele vai querer ficar um fim de semana na cidade porque ele vai querer ir em alguma calorada da faculdade. Vai pegar uma VT... De puxar saco pro professor da faculdade de medicina porque ele odeia puxar saco. Porque na faculdade ele era doidinho, adorava bar, boteco, festa. E provavelmente na época dele de faculdade ele odiava os puxa-saco. Para de... É muito isso. Aquela menina vai fazer neurocirurgia pediátrica no Einstein. Provavelmente ela vai passar uma pós-graduação esquisita e vai passar soroterapia pros pacientes. Eu não tinha dicção, né? A minha dicção era diferente, né? Ela comia palavras. Mas isso é verdade. Muita gente entra com um sonho de fazer uma especialidade e termina a faculdade em outra especialidade. Por exemplo, olha só, eu queria cirurgia plástica, aí eu fui pra gastroenterologia, tá? Eu amava gastro, era a matéria que eu mais gostava. E eu era presidente da Liga de Gastroenterologia. Presidente.
E aí eu larguei, queria radiologia, fiquei pensando em radiologia, fiquei estudando pra passar em radiologia até o fim da faculdade e terminei fazendo uma pós-graduação em dermatologia. Ai, Deus. Mas virei blogueira. Você nunca vai fazer a especialização que você falava que no primeiro período você ia fazer. Mas não é a mesma coisa? Você vai dar o consultório do papai, você vai virar a especialidade que o seu papai concorda? Nossa, é muito isso. O nepotismo da medicina. Nossa. Ai, gente, é sério. Eu ficava muito... Sabe quando a pessoa te fala uma coisa e você fica... Sabe? Quando a pessoa fala, eu sonho em fazer oftalmologia. É seu sonho? Aí vai ver, o pai dela é oftalmo com uma clínica de 10 andares na cidade. O cara até jato tem, entendeu? Tem um iate. O sonho dela é fazer oftalmologia. O seu sonho é continuar o legado, né, gata? O teu sonho é continuar sustentando aquele iate, né? Mas é muito isso, gente. Muita gente escolhe por uma especialidade pra continuar com o legado da família, né? Porque tem muito filho de médico fazendo medicina. E você sente como é que é diferente o andar da faculdade com esse pessoal, né? Porque esse pessoal parece que eles já têm uma carreira já pronta pra eles, quando saem da faculdade. Esse pessoal, eles não sentem perrengue, eles não têm noção do privilégio que eles têm na hora quando eles formarem. Eles já têm onde trabalhar, já tem plantão onde trabalhar, já tem onde poder operar. Tem muita gente que não consegue fazer isso depois que forma. O pessoal não entende a dificuldade que é você formar em medicina e não ter um contato. É outro nível. Se outras profissões tivessem a mesma segurança financeira que a medicina, não teria tanto aluno de medicina por aí. Nossa, essa foi forte. Nossa, essa foi forte. Nossa, essa foi muito forte. Essa frase eu falei nesse vídeo, foi a frase que a galera mais comentou quando eu fiz esse vídeo. E vamos combinar, né, gente? É verdade. É verdade. Se outras profissões tivessem a mesma segurança que a medicina financeira, não teriam tanta gente fazendo medicina. Não faz o menor sentido medicina ser uma das faculdades mais procuradas do país. É porque realmente é uma das profissões... mas a medicina não dá mais dinheiro! Tá, você não sai fazendo R$1 milhão por mês. Mas eu quero que você me fale, você que tá falando essa frase, eu quero que você me fale 2 cursos que você forme e tira 10 mil por mês. No primeiro mês de formado. Escreve aqui nos comentários pra eu saber. Escreve aqui. Mas tem vaga de não sei o que. Tá, mas são alguns. Em medicina, todos. Todos que se formam em medicina, se optarem por dar plantão e não focar só na residência, e não iniciar de cara com a residência, começar dando plantão, todos tiram, em média, tá? Não vamos generalizar, senão vai vir algum infeliz comentar, mas eu não... Em média, R$10 mil por mês. Isso jogando baixo, jogando muito baixo e sendo humilde aqui com vocês, tá? Porque uma pessoa que não vai fazer residência e tá focada em fazer plantão, ela tira ali entre 15 a 20. Até quem faz residência tem um salário aí de... A residência, ela tem uma carga horária de mais ou menos uns 40 a 60 horas semanais, né? No papel. Mas dá tempo de você dar um plantão de noturno uma vez por semana, porque o salário do residente é eu acho que é R$3.500 ou R$4.000 por mês. E aí você dá um plantão por semana de R$1.200, R$1.100, bota 1.000 para arredondar, 4 mil. A pessoa tira aí uns R$8.000 por mês. Ela dá um plantão por semana, além da residência. Bruno, mas dá só um plantão? Meu bem, é porque residência é puxadíssimo. Residência você dá 5 plantões por semana. Então não quer dizer que a pessoa tá dando um plantão por semana, ela tá dando 6. Mas é isso. Se você soubesse que, sei lá, aquela pessoa que sonha em ser uma cantora, um cantor, se ele soubesse que ele seguir vai ter uma segurança financeira igual a medicina, ele não seguiria pra medicina, ele continuaria na arte. Mas é o que vai pra medicina, entendeu? Bruno Baroni muito sabe esse garoto, muito sabe esse menino. Quem quer, siga ele, hein, gente? Não adorei esse menino, fala muito bem. Toda vez que eu vejo alguém falando que pra você seguir uma carreira de médico, você precisa amar a medicina, sério, eu juro, eu tenho vontade de me jogar de uma ponte. Porque criou-se uma... Não, mas eu acho que a gente tem que amar nossa profissão sim, gata. Eu acho que a gente tem que amar. A gente não precisa de amar todas as partes dela, né? A gente não precisa de ser apaixonado por todos os campos da medicina. Mas a gente tem que amar a nossa área que a gente faz. Pelo menos eu amo a medicina. Eu amo aquilo que eu fiz, tudo que eu estudei. Eu sei que tem matérias que eu não me familiarizo, que eu não gosto, né? Por exemplo, ginecologia obstetrícia era uma aula que eu não gostava. Pediatria, pânico de pediatria. Eu não sei nem segurar uma criança. Tanto que se você vier com o seu filho, um bebê, um neném, eu não sei segurar. Eu tenho muita insegurança. Então eu não seguro. Nada contra. Mas pediatria eu odiava. O que mais eu não gostava? Reumatologia, misericórdia. Nossa, cardiologia, pânico. Nossa. Não quer dizer que eu não amo a medicina. No folclore brasileiro, de que a medicina é a profissão dos sonhos. Do jeito que a medicina no Brasil está hoje,
Não tá na hora da gente amar a medicina, não. Tá na hora da gente odiar e odiar pra caralho. A realidade... Não, pelo contrário. Eu acho que é pelo contrário. Do jeito que a medicina tá hoje em dia, aí sim que eu acho que a gente tem que amar a medicina mesmo pra fazer medicina. Porque se você não gostar de medicina do jeito que tá atualmente, meu bem, nem faz. Porque assim, você vai formar hoje em dia, você não vai conseguir emprego direito, você não vai conseguir contato de plantão, o plantão não vai aumentar, ele só tá reduzindo o valor. Tem planos que estão pagando o médico R$7, R$5 a consulta. Pra você fazer algo que tá acontecendo, que é essa nova realidade, você tem que fazer amando, tá? Amando. Minha opinião, Thaís, minha opinião. As condições de trabalho na medicina no Brasil hoje, ela é bem triste. E os problemas, eles começam bem no início da carreira e só vão se acumulando. Para você passar numa faculdade de medicina direto hoje no país, você faz em média aí uns 2 a 5 anos de cursinho. Você pagar uma faculdade... Eu fiz 2 anos e meio de cursinho. Mas por que 2 anos e meio, Bruno? Pra eu explicar. Eu fiz uma escola chamada Fundação Torino, em Belo Horizonte, que era uma escola italiana. Essa escola, ela, como era no formato da Itália, nossa, ela é muito chique. Ela é muito chique, né? Ela é muito fina. Mas eu odiava, porque meus pais, o maior sonho dos meus pais era que eu fizesse uma boa escola. Então eles pagavam uma escola boa pra eu fazer, que era essa. Que a Fundação Torino era uma escola italiana. Como lá na Itália, o ano letivo, ele é de agosto a agosto. Então desde criança, eu tô nessa escola e todo ano começa em agosto. Então, por exemplo, o primeiro ano de ensino médio começou em agosto e ia até junho. E aí as férias de dezembro eram 2 semanas. Então a gente tinha 2 semanas de férias em dezembro. E em junho e julho a gente tinha 1 mês e meio, 2 meses de férias, né? 2 meses de férias. Então, quando eu fiz intercâmbio, né, pra fora, fiquei nos Estados Unidos 1 ano, eu fui em agosto, né? Porque o ano letivo dos Estados Unidos também é assim, é de agosto a agosto, é de agosto a agosto nos Estados Unidos. E aí casou com o da Itália. Então eu saí do segundo ano de ensino médio no Brasil, fui para os Estados Unidos e fiz o 3º ano lá. E aí eu voltei do 3º ano de ensino médio que eu fiz lá fora e me formei em agosto. Aí eu entrei com a papelada, né, e me formei no ensino médio no inicinho de agosto. E aí eu já comecei o cursinho. Então eu fiz 2 anos e meio de cursinho, né. De medicina, você vai ter que desembolsar... Ah, então você fala italiano? Sim. Parlo. Uns 15 mil reais por mês, juntando mensalidade e custos. Dentro da faculdade, é de uma naturalidade a normalização, assim, de um ambiente assim tão tóxico. É normalizado mesmo. Isso a Thaís, ela pisou. É normalizado um ambiente de, tipo assim, um ser melhor que o outro e você correr atrás sozinho. Nossa, gente, o quanto que as pessoas tentavam sabotar o outro na prova, sabe? Do tipo, ai, apaga as aulas que estão no Drive. Tinha uma menina que apagou todas as aulas digitadas que estavam no download do computador da Xerox. Tinha uma Xerox na esquina da rua, assim, do quarteirão. E esse computador, muito aluno ia nessa Xerox. E muitos alunos iam lá pra imprimir aula digitada. Uma menina viu que o pessoal tava esquecendo de excluir as aulas, ela pegou e excluiu todas as aulas digitadas que tinham no download desse computador da Xerox. E realmente tinha muita gente que pegava essas aulas, né, na miúda, e imprimia e usava essas aulas. Ela pegou e apagou tudo. Gente, o tanto de gente da sala que se deu mal na prova porque não tinha por onde estudar, né? Foda. Que hoje o curso de medicina é um dos que tem maior índice no país. Tudo quanto é tipo de abuso psicológico, físico, é normalizado dentro da faculdade de medicina. E ai de você se abrir a boca pra reclamar. Quando você se forma... É porque parece que é normal passar por isso, né? Tanto que se a gente reclamar, fala assim, mas meu bem, você vai ser médico, você vai ter que passar por isso. Não é legal normalizar um ambiente de trabalho assim, né? Não é legal. Se você quiser seguir alguma especialidade, você tem que trabalhar de graça, praticamente numa média de 3 a 5 anos, fazendo uma residência para conseguir se especializar, mas usando o seu carimbo como médico. Não, é de graça, você tem seu salário como residente. De graça, não é, Thaís? Você tem seu salário. Claro que é um salário muito abaixo do que um médico precisa, mas é a melhor forma de se graduar, né? De se especializar em medicina fazendo uma residência. Bolsa simbólica que, na maioria dos locais que tem residência, não dá nem para pagar o aluguel. Aí, quando você vai pro mercado de trabalho, você leva calote, as pessoas começam a questionar e precificar o seu trabalho. Nossa, gente,
O calote na medicina é muito normalizado, tá? Não sei se vocês sabiam disso, mas é muito normal. Eu acho que praticamente todos meus amigos médicos que eu conheço já sofreram um calote de algum lugar. Você trabalha em um hospital durante meses, porque você, geralmente o médico, ele recebe em atraso. Você trabalha, por exemplo, abril, você só vai receber de abril em agosto, em julho. Demora às vezes 2 a 3 meses para você receber o mês. E aí você vai trabalhando e não recebe. E aí vai atrasando, você não recebe, você tá trabalhando há 3 meses de graça, te dão um calote e te mandam embora. Normal. Eu conheço médico que já tomou um calote de 50 mil reais. E aí você reclama e eles falam, mas você é médico, você tem dinheiro, você consegue fazer esse dinheiro por fora. Gente, não se deve normalizar uma coisa dessas. Você não tem acesso ao mínimo de direitos trabalhistas, porque você trabalha como terceirizado. Você não tem um plano de carreira, você não tem um plano de previdência social. Se você trabalhar em áreas um pouco mais violentas, você não tem acesso à segurança. A gente tem um desmonte da saúde pública no nosso país. A verdade é que para amar a medicina, você tem que ser muito alienado. Mas, amiga, eu acho que a gente tem que ter outro tipo de pensamento, Thaís. Eu acho que a gente tem que pensar o seguinte, a gente tem que amar mesmo para enfrentar um curso e uma profissão dessas do jeito que tá a situação. Mas também tem que pensar, Thaís, que também não tá assim, né? Se a gente dedicar, correr atrás, a gente também tem um salário muito bom. A gente não pode reclamar de barriga cheia, não. Eu sei que tá tendo muita... A situação da medicina não tá legal, mas a gente também tem que botar a mãozinha na consciência e ver que tem muita gente muito pior que a gente, tá? Muito pior que a gente. Tem gente dando plantão e recebendo 200 reais por plantão, 150, que é o caso da enfermagem, né? Então, assim, eu penso que é o seguinte, tá ruim? Está. Mas será que a gente tem que realmente desvalorizar todo um outro processo, né? A gente realmente tem que se vitimizar tanto assim? Eu sei que a gente tem que lutar pelos nossos direitos. Eu sei que não é legal o que a medicina tá sofrendo. Mas também a gente não pode se vitimizar de tudo que tá acontecendo. Pelo amor de Deus. Não é que você tá recebendo R$ 1.500 pra fazer plantão, 5 plantão na semana. R$ 1.500 por mês, né? Não precisar dela pra nada e só fazer por hobby. A única coisa que você precisa para exercer uma profissão é ser competente e responsável. E não, eu não tenho que amar a medicina. Temos que concordar em discordar, tá, Thaís? Temos que concordar em nos discordar, porque eu acho que é o contrário. Acho que é o contrário. Porque se você não amar e ainda continuar numa profissão que tá nesse nível, então, como você diz, eu acho que é melhor pular pra uma outra. Pra você estar numa profissão que você acha que realmente está desse jeito, tem que amar. Thaís, tem que amar, viado. Vamos amar mais. Vamos amar mais. Espero que você, hoje em dia, esteja com uma outra opinião. Não sei se seja a mesma. Mas é isso, cada um com a sua, né, Thaís? Cada um com a sua paciência. Quero vocês na minha peça, hein, gente? Vocês na minha peça em julho, no Teatro Gazeta. Já clica no link. Produção, bota o link na bio. Eu também sou médico, te encontro lá ao vivo. Eu vou chamar quem vai estar no YouTube lá na plateia. Eu quero saber quem que tá no YouTube que tá aqui. Eu quero saber. E a palavra do dia que você chegou até o final desse vídeo vai ser o quê? Teatro. Teatro, porque agora eu tô no teatro. Coloca teatro nos comentários desse vídeo, que eu sei que você chegou até o fim desse vídeo. Até o próximo vídeo e um beijo.